Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, estou trazendo as resoluções do vestibular da UFSC. Estamos resolvendo a prova de 2022 de matemática. Vamos para a terceira questão, que é a questão 23. Número 1. Uma matriz quadrada de ordem n que satisfaz a propriedade A vezes a sua transposta igual a transposta vezes A igual à identidade, sendo I igual à matriz identidade de ordem n, é chamada ortogonal. Se B é uma matriz ortogonal, então o determinante de B é igual a mais ou menos 1. Então, vamos colocar aqui algumas coisas que a gente sabe sobre a transposta. A gente sabe que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Aqui na questão foi falado que A vezes a sua transposta é igual à matriz identidade. Né? Então, na verdade, ela vai ser ortogonal quando a transposta for a inversa, né? Que é o produto aqui vai dar a identidade. Como é que a gente pode tentar resolver para calcular esse determinante? Nós sabemos, nós podemos aplicar aqui o determinante dos dois lados da equação, e aqui a gente pode aplicar o teorema de Binet, onde o determinante aqui de um produto é igual ao produto dos determinantes. E se eu sei que o determinante de A é igual ao determinante da sua transposta, eu posso dizer que esse termo é igual a esse termo. Então, o determinante ao quadrado de A é igual ao determinante da matriz identidade. E a matriz identidade, a gente sabe que o determinante vale 1. A diagonal principal é 1. Então, teremos que determinante ao quadrado de A é igual a 1. Que número elevado ao quadrado é 1? Então, determinante de A vai ser A mais ou menos a raiz de 1, ou seja, mais ou menos 1, que foi o que a questão propôs. Aqui ele falou de determinante B, mas fiz tudo para o A, mas é a mesma coisa, tá? Então, começamos com a primeira proposição verdadeira. A UFSC gosta muito dessa parte de propriedades de matriz, determinantes, então vale muito a pena dar uma estudada, uma revisada nessa parte da matéria, tá? 2. Odete comprou 2 copos e 3 canecas por R$ 136. As canecas tiveram o mesmo preço e um dos copos custou o mesmo que 2 canecas. O outro copo custou 1/3 do valor de cada caneca. Então, vamos lá. Nós temos 3 canecas, ela comprou 3 canecas, então, 3 vezes o valor de cada caneca, e ela comprou 2 copos, sendo que um copo custou o mesmo que 2 canecas. Então, o primeiro copo vai custar 2x, e o segundo copo é 1/3 do valor da caneca, x sobre 3. E tudo isso ela gastou R$ 136. Então, a gente fica aqui, ó, 5x mais x sobre 3 igual a 136. 15x mais x igual a 3 vezes 136, igual a 408. 16x igual a 408. Então, cada caneca custará, que é o valor de x, R$ 25,50. Então, esse aqui é o valor de cada caneca. O copo vai custar o dobro desse valor, e esse copo, o segundo copo vai custar 1/3 do valor. Então, esse copo aqui vai custar R$ 8,50. Então, um dos itens, que é o mais barato, custa menos que R$ 10. Perfeito, custa aqui R$ 8,50. 2, verdadeira. Bem tranquila essa questão. Perfeito, vamos para questão 4. Nos deu um sistema de 3 equações, 3 incógnitas, e ele está perguntando se o sistema tem solução para quaisquer valores de A, B e C. Então, qual que é a ideia? Aquela ideia de sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado, sistema impossível. Onde que a gente começa a calcular? Pelo determinante aqui das nossas incógnitas. Então, eu vou criar a minha matriz. Ó, vou pegar todos os coeficientes das incógnitas. 1 menos 2 menos 1, menos 1, 4 e 2, 3,
3 e 5. E aí, eu duplico, como eu quero o determinante, eu duplico as duas primeiras colunas. 1, menos 1 e 3, menos 2, 4 e 3. E agora, eu faço o produto das diagonais. 1 vezes 4 vezes 5 dá 20. Muita calma nessa hora, tá? Que é muito fácil de errar aqui os sinezinhos. Menos 12, mais 3. Então, aqui ficou 20 menos 12 dá 8, mais 3, 11. E agora, a nossa volta ficará 3 vezes 4 vezes menos 1 dá menos 12. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 5 vezes aqui vai dar 10. Então, vai ficar 16 menos 12, 16 menos 12 dá 4. E agora eu faço esse menos esse valor. Então, 11 menos 4, a gente chega em 7. Então, o determinante aqui deu 7. Ou seja, sempre que o determinante for diferente de zero, a gente vai ter um sistema possível e determinado, onde a gente tem apenas uma solução aqui, mas a gente tem solução. Caso o nosso determinante desse zero, ele poderia ser o sistema possível e indeterminado ou um sistema impossível. O que você teria que fazer depois, para diferenciar se era SPI ou SI? Você pegaria aqui os termos independentes e ia substituir aqui, por exemplo, na coluna do x. Ia recriar o dx. Então, você ia criar um novo determinante. Se esse dx continuasse dando zero, ele seria um SPI. Agora, se meu dx for diferente de zero, ele vai ser um sistema impossível, tá? Porque a gente vai ter ali uma divisão por zero e é impossível. E aqui a gente vai ter zero sobre zero, onde ele vai ser um sistema indeterminado. Aqui eu poderia me aprofundar bastante sobre sistemas, mas só dando uma pincelada aí geral do que vocês teriam que fazer. Então, proposição verdadeira possui solução e apenas uma solução, SPD. Perfeito. Número 8. Se a matriz inversa é dada aqui, é a matriz inversa de A, então determinante de 5A igual a 125. Então, ele está falando ali entre determinantes de A e determinante de matriz inversa. O determinante da matriz inversa é sempre o inverso do determinante da matriz. Tá? Vamos guardar essa informação para daqui a pouco. Então, vamos calcular agora o determinante dessa matriz inversa. Então, nós vamos fazer a mesma coisa da proposição acima. Ou seja, se você não sabe calcular determinante, aprenda, porque vai ser muito útil aí para a prova da UFSC. Ó, é só ter calma. Duplica as duas colunas, faz os produtos das diagonais. Menos 4, 0. Precisa colocar, né? Mais 4. Então, aqui deu 0. E a volta, 0, menos 3, mais 4. A volta deu 1. Então, meu determinante vai ser 0 menos 1. Vai ser esse valor menos esse, que vai dar menos 1. Então, eu sei que o determinante da matriz inversa é menos 1. Se o determinante da matriz inversa é menos 1, o determinante da minha matriz normal, original, será, você vai inverter a fração, então é como se fosse 1 sobre menos 1, que vai dar o próprio menos 1. Então, nesse caso, o determinante de A é menos 1, e o determinante da inversa também é menos 1. Né? Baseado aqui na nossa formulazinha. O que a gente faz com essa informação? Agora ele está falando que ele quer saber o determinante de 5A. Quanto que vai valer o determinante de 5A? Sempre que eu multiplico uma matriz por 5, eu tenho que ver a ordem da minha matriz, aqui é uma matriz 3 por 3. Então, determinante de 5A, isso aqui sempre cai na UFSC, tá, gente? É bem recorrente quando a gente multiplica, ele quer saber o determinante. Quando eu multiplico uma matriz por um número. Isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado à ordem da minha matriz vezes o determinante de A da matriz. Então, é sempre esse número elevado à ordem e aí o determinante. E o determinante de A, eu já descobri que é menos 1. Então, 5 ao cubo é 125
vezes o menos 1, a gente vai chegar em menos 125. E aqui ele falou que era 125. Então, por isso, ela vai estar errada. Então, a 8, falsa. Perfeito. 16. Sejam A, B e C matrizes quadradas. Se o produto AB é igual ao produto AC, A vezes B igual a vezes C, então B igual a C. Essa alternativa é bem parecida, caiu na primeira questão, na questão 21, a gente está fazendo a questão 23. Se vocês voltarem lá no vídeo, na última proposição da 21, também falava, não era sobre matrizes, mas a gente sempre tem que cuidar com essa propriedade aqui. Ó, A vezes B igual a vezes C, ele está simplesmente cortando A e falando que B igual a C. Parece que faz sentido, porém, será que sempre vai acontecer isso aqui? Para que eu possa cancelar o A, né, dos lados, eu preciso fazer uma multiplicação, uma operação inversa, né? Por exemplo, tem uma multiplicação, vou fazer uma divisão. Neste caso, quando a gente está falando de matriz, para que eu cancele esse A, eu posso multiplicar pela matriz inversa. Eu posso colocar aqui, tanto desse lado quanto desse lado, a matriz inversa. Por quê? Porque aí eu consigo gerar o produto disso é sempre a matriz identidade. E multiplicar qualquer termo pela matriz identidade, ó, I vezes B é sempre B, I vezes C é sempre C. Então, que conclusão que a gente tira? Isso aqui vai funcionar desde que a minha matriz seja invertível. O que é invertível? Quando tem uma condição quando ela não é invertível, quando o meu determinante ele é nulo, ou seja, quando o meu determinante é zero. Então, isso aqui só vai funcionar se meu determinante não for nulo, tá? Então, para determinantes diferentes de zero. Então, não é sempre. A gente pode falar geralmente, desde que o A seja uma matriz invertível, ou seja, meu determinante não seja zero, tá? Essa questão já caiu exatamente igual em outras provas. Então, façam as questões da UFSC. Não tem segredo, gente. Para passar na prova é vocês fazerem as questões. 32. Uma matriz quadrada é chamada simétrica quando a sua matriz é igual à sua transposta. E ele está falando aqui, se A, B e AB são matrizes simétricas, ou seja, iguais à transposta, então o produto de A por B é comutativo. Nós temos uma propriedade, ó, de novo, propriedade de matriz, estudem bastante essa parte, que é o seguinte, o produto AB, se eu fizer a transposta do produto AB, isso aqui é a mesma coisa que o produto entre a transposta de B vezes a transposta de A. Tá? Isso aqui é uma propriedade. E a gente vai partir dessa propriedade para tentar achar alguma resposta aqui para nossa questão. Então, vamos pensar um pouquinho. Ele falou que A, B e AB são matrizes simétricas. O que são simétricas? Quando são iguais à transposta. Então, se A vezes B, a transposta, se AB é simétrica, então significa que esse termo aqui é igual a AB. Isso que é a definição de transposta. B, a transposta de B, para que ela seja igual, para que ela seja simétrica, ela precisa ser igual a B. A transposta de A, para que ela seja simétrica, ó, tá dizendo aqui, tem que ser igual a A. Então, aqui a gente tem uma propriedade aqui comutativa, ó. A vezes B é igual a B vezes A. Tá? Então, verdadeira 32. Por último, 64. A gente tem uma matriz 3 por 3, e aqui tem a lei de formação da nossa matriz. Então, determinante de A vezes a sua inversa é igual a 6. Aqui a gente poderia desenhar a matriz, porém tem um detalhe aqui que a gente nem vai precisar montá-la, que é o seguinte, sempre quando eu tenho a matriz vezes a matriz inversa, a gente já sabe, a gente já viu aqui hoje que isso aqui vai dar a matriz identidade. Então, esse produto aqui é a mesma coisa que determinante da minha identidade. E o determinante da minha identidade é sempre 1. E aqui ele está falando que vale 6.
Então, sem resolver essa primeira parte, a gente já mataria essa questão, colocaria como falsa. Então, ficamos para a questão 23, 32, 4, 2 e 1. Então, nosso gabarito será 39. Pessoal, muito obrigada por assistirem o vídeo e acompanhar o canal. Não deixa de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!